Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez é com uma grande alegria que nós estamos aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. É com grande alegria que estou novamente com os amigos da Seara Redenção. Agradeço desde já o convite e os convido também a fecharmos os nossos olhos neste instante e elevarmos os nossos corações, os nossos pensamentos a uma espiritualidade maior, buscando sentir a presença amiga dos nossos irmãos que já passaram neste mundo, que se encontram nos intuindo, nos auxiliando, nos direcionando, para que possamos, nesta caminhada evolutiva, sermos pessoas melhores a cada dia. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade bendita deste momento. Te agradecer, Senhor, pela nossa união, pela oportunidade, Senhor, da nossa conversa fraterna. E te pedir que fique conosco, que nos abençoe, que nos proteja. Aumente, Senhor, a nossa coragem e a nossa fé, para que possamos prosseguir. E assim, pedimos permissão para iniciar mais este culto, mais este trabalho em Teu nome. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cárita, eu sou evangelizadora infantil e vim hoje a convite dos meus amigos da Seara Redenção para falar um pouquinho sobre a fé, né? Sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse capítulo, a fé transporta montanhas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. E aí, estudando esse capítulo para a gente conversar um pouquinho sobre fé, eu vinha matutando, né, refletindo o quão maravilhoso Deus, nosso Criador, é para nós, de permitir que estejamos aqui neste planeta de provas e expiações, de permitir que possamos testar a nossa fé, colocar à prova a nossa fé em tantos momentos, não é assim? Nós sabemos, meus irmãos, que nós imploramos para renascermos, para reencarnarmos, porque só assim nós temos a oportunidade da evolução. Nós sabemos disso. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, né? Todos que estão encarnados neste planeta possuem algum desafio para superar, possui alguma dificuldade para passar, né? Estamos num mundo de provas e expiações e estamos constantemente testando a nossa fé. Você acredita? E aí vem a primeira pergunta para a nossa reflexão, para a nossa conversa de hoje. Será que fé é a mesma coisa que acreditar? Qual seria a diferença, né, de fé e acreditar? Por que a doutrina espírita fala tanto de fé raciocinada? O que seria isso? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele falava constantemente para as pessoas que ele curava, né, para as pessoas que ele auxiliava, ele dizia: foi a sua fé que te curou. Então, o capítulo começa com esse trecho, né, do Evangelho de São Mateus, lá do capítulo 17, versículos 14 a 20, que eu peço permissão para ler, então, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, que quando Jesus foi ao povo, um homem se aproximou dele e se pôs de joelhos aos seus pés, suplicando-lhe: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois ele tomba frequentemente no fogo e na água.
Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles disseram que não pode curá-lo. Jesus respondeu afirmando: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaríeis a esta montanha: transporta-te daí para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus traz uma importante lição aqui para os discípulos e, consequentemente, para nós, né, que estamos aqui, que somos também seus discípulos e estamos estudando o seu evangelho. 2022 anos depois, e ainda não compreendemos o quanto nós podemos fazer, né? Porque se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a sementinha muito pequenininha, nós podemos fazer milagres, né? Nós podemos fazer muito, nós podemos remover as montanhas das iniquidades, as montanhas dos vícios, as montanhas do desespero, a montanha do desalento. Se tivermos fé. E o que é ter fé? Né? O que Jesus quis dizer e qual que foi a lição que ele quis trazer quando ele disse para os discípulos: olha, vocês não conseguiram fazer o que eu fiz porque vocês não tiveram fé, né? Então, a doutrina espírita vem nos ensinar que a fé pode ser tanto divina ou humana, conforme o homem aplica suas faculdades e conforme o homem busca a satisfação de suas necessidades, se terrenas ou de aspirações celestiais. E Kardec, o nosso Allan Kardec, também nos fala sobre essa fé, a fé inabalável, que é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O poder da fé, então, está no capítulo 19, né? Que Jesus diz que é esse poder que faz transportar montanhas. E quando Cristo nos traz essa ideia da montanha, ele está nos chamando para a compreensão do poder que a fé tem. Que muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem que tem fé que isso vai acontecer, né? Que tem fé que as coisas chegarão, né? Como se fé fosse sinônimo de esperança. E fé não é esperança. Fé é certeza. A certeza da providência divina. A certeza de que o nosso Criador, o nosso Pai, está por nós. E Ele não nos deixa sozinhos. Ter fé é ter certeza. É interessante porque a fé, no idioma português, tem esse sentido de crença. E a gente utiliza muito essa palavrinha fé com esse significado, né? Mas nos textos antigos, no Novo Testamento, a palavra fé está em grego, que significa acreditar, tem essa conotação. Mas também significa agir de acordo. Agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, meus amigos, meus irmãos, não basta acreditar. É preciso ter uma conduta coerente com aquilo que se acredita. Ixi, ficou meio embananado, né? Mas ter fé é fazer também, é fazer algo que leve no caminho daquilo que se acredita. Esse mesmo sentido está na palavra emonai, em hebraico, que acredita ser fiel àquilo que acredita. Eu acredito que algo é possível, mas eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando, entende? Lembremos que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos disse que nós somos deuses. Ele quis dizer que nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais.
significa dizer que nós trazemos esse potencial em espírito, de ser capaz de remover as montanhas simbólicas, de transportar montanhas. É uma questão de acreditarmos primeiramente em nós, né? Nessa condição e, sobretudo, na vontade do nosso Pai, na vontade de Deus, porque tudo, meus irmãos, ocorre sob a vontade dele. Então a fé transcende o nosso grau evolutivo atual. Se nós nos olharmos em espírito, por isso que a nossa fé ainda é vacilante, porque por vezes esquecemos dessa nossa condição. Esquecemos que somos seres imortais. Quando nós estamos lá fora no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, no trânsito, nas dificuldades que chegam, no convívio com o nosso irmão, no convívio com o nosso esposo, no convívio com a nossa esposa, nas dificuldades que chegam, nós esquecemos desta condição que nós temos de sermos filhos de Deus, de sermos filhos desse Criador que é onipotente, que é bondade infinita e que colocou em nós de forma inata a fé. Mas aí a nossa fé humana, né? A nossa fé de seres imperfeitos ainda é vacilante, porque a gente não tem essa certeza íntima da nossa potencialidade. A gente ainda duvida, meus irmãos. Nós não acreditamos com toda certeza que o nosso Pai está no comando. Nós ainda não acreditamos com toda certeza que Jesus acalmará a tempestade. Quantos irmãos nesta pandemia não tiveram essa certeza e preferiram, por exemplo, tirarem a própria vida, a esperar, né? A esperar em Deus que as coisas acontecessem, que a vacina chegasse, né? Quantas histórias nós sabemos de pais que desistiram porque ficaram com medo e levaram suas crianças, porque ficaram com receio, não tiveram fé. Muitas histórias. O maior poder da fé talvez seja exatamente esse, de mobilizar esforço na direção daquilo que a gente quer buscar, daquilo que a gente quer conquistar. É o caso, por exemplo, da mulher que sofria grande fluxo de sangue, né? Ela acreditava que podia ser curada se ela estivesse perto de Jesus. E naquela hora, naquela oportunidade que ela teve, o que ela fez? Ela saiu do lugar que ela estava, né? Ela saiu daquele canto que ela estava, venceu a multidão para tocar as vestes de Jesus. E aí os recursos foram colocados à disposição daquela mulher. Ou seja, ela tinha a fé e não vacilou, ela fez algo para ir atrás, né? E isso casa bem com o que Jesus disse, que para a gente fazer a nossa parte, né? Que o céu nos ajudará. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Isso faz parte da fé, né? A fé, ela não pode ser uma fé morta, uma fé tranquila, isolada, né? A fé, ela precisa ser uma fé com obras. Ela precisa ser uma fé que transforma, que faz com que movimentemos dentro da gente aquilo que precisa ser modificado. E foi isso que essa mulher fez. Ela se levantou com toda a dificuldade, né? Passando mal, para tocar em Jesus, porque ela tinha a fé de que se ela fizesse isso, ela seria curada. E foi. Ela tinha certeza, a confiança que se apenas tocasse a orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Então, meus irmãos, a fé é algo muito precioso, é gigante, precisa ter muito cuidado. Nós temos na história apontamentos de caos quando se manobra a fé das pessoas de maneira egoísta, não é mesmo? Nós não vamos entrar nesses pormenores agora, que não dá tempo. Mas isso que eu estou dizendo para vocês e trazendo é para a gente lembrar
da grande contribuição que o estudo da doutrina espírita traz na questão da fé raciocinada. E é isso que Allan Kardec diz, né? Ele disse, se tiver algo no espiritismo que vá contra a ciência, que é o raciocínio, né? Esqueça o espiritismo e vá pela ciência, vá pela razão. Então, em todo momento, o nosso Allan Kardec, que era cientista, se colocou assim, né? De ter uma fé que não vacila diante da razão. Então, vocês já fizeram uma reflexão do tamanho, do tão grande que era a fé dos primeiros cristãos? Daqueles que se deixavam ir aos leões, atear fogo. A fé que eles tinham, que não deixava titubearem diante do questionamento se eram cristãos ou não. Eles defendiam Cristo com todo o amor e com todo o carinho, né? Com toda a verdade que eles tinham. Leiam Paulo e Estevão, né? Leiam há 2000 anos, história magnífica. E que conta isso. Os primeiros cristãos que se deixavam ir ali aos circos, né? Para serem devorados pelos leões, enfim, uma história muito triste. Mas eles tinham fé de que não sofreriam na carne. E não sofriam mesmo, porque eles eram desligados antes mesmo de serem destroçados por aqueles animais ou por serem queimados vivos. Porque eles tinham fé. Né? Seus espíritos tinham a espiritualidade os auxiliava dessa forma, porque eles tinham mérito para isso, né? Por causa da fé. Também os antigos profetas, né? Há muitas histórias no Antigo Testamento sobre a fé. Eu me lembrei de uma que esses dias nós contamos lá para as crianças sobre Abraão, né? Em Gênesis conta que o Senhor disse para Abraão que ele deveria sacrificar o único filho que ele tinha, né? Que era Isaac. Ele deveria fazer esse sacrifício, né? Para provar a fé dele. Olha só. E Abraão não questionou. Ele ficou desesperado, ele pensou em outras alternativas, né? Conversou com a sua esposa e tudo, mas ele colocou no coração dele que ele tinha que cumprir o que o Senhor tinha pedido para ele. Porque ele tinha fé, ele acreditava que alguma coisa aconteceria e que Deus proveria. Então ele acordou muito cedo naquele dia, acordou o filho e disse, filho, vem comigo, nós vamos ter que fazer um sacrifício, né? E não contou para o filho qual que seria o sacrifício, o filho foi com ele, né? Eles levaram todo o material para fazer o sacrifício. E o filho achou estranho, porque ele não estava levando nenhum cordeiro, nenhum carneiro, enfim. E ele pergunta, pai, nós vamos sacrificar o quê, né? E ele explica, filho, Deus proverá. E quando chega lá no alto da montanha, onde que o Senhor disse para ele fazer o sacrifício, aparece então um anjo, a Bíblia diz que é um anjo, mas nós sabemos que é um espírito, chega para Abraão e diz, Abraão, não precisa fazer o sacrifício do seu filho, porque você já provou a sua fé. Né? Então, quando a gente lê esses relatos da Bíblia, a gente entende, né, naquela época o poder da fé desses profetas, dos primeiros cristãos que acreditavam, né, que tinham dentro do seu coração uma verdade infinita daquilo que o Senhor os dizia, né, daquilo que eles recebiam profeticamente da espiritualidade maior. E nós? E nós, meus irmãos? Será que nós teríamos a mesma conduta dos primeiros cristãos, daqueles profetas? Porque hoje somos nós os profetas, não é assim? Os médiuns, as pessoas que são intuídas, né? Nós todos somos profetas, que conhecemos Cristo, né? Que sabemos da tua boa nova, que recebemos em sonho, intuição, pela mediunidade, essas mensagens, né? Nós somos profetas, nós somos cristãos. E a quantas andam a nossa fé?
Qual que é o tamanho dessa nossa fé, né? Essa conduta de Abraão é a que nós deveríamos ter, da confiança, da condução do nosso Pai maior, do nosso Pai Criador. Ele disse ao filho: Deus proverá, meu filho. Ele sabia no seu íntimo que Deus não permitiria qualquer injustiça que fosse praticada. É um simbolismo, é uma história, né? Mas nós temos que ter em mente essa fé. Nós temos que, por isso é importante, gente, eu acho fantástico estudar sobre a fé. Porque tem muita gente que diz assim, que a fé nasce com a pessoa. E a gente sabe que não é assim, né? Da mesma maneira que nós angariamos durante a nossa evolução, né? Durante a nossa caminhada evolutiva, vícios, virtudes, personalidade, gostos, nós também vamos conquistando a nossa fé, né? Por isso que Allan Kardec diz que precisa de uma centelha para que acenda a fé. Há pessoas que nascem com isso, com esse brilho nos olhos, de acreditar que vai dar certo e saber que vai dar certo e pronto, e ter essa fé inabalável. Mas é porque ela já passou por todas essas dificuldades, esse caminho, e tem dentro de si a fé cultivada. Outras pessoas não, elas precisam cultivá-la, né? E eu costumo dizer lá para as crianças que cultivar a fé é como cultivar uma plantinha mesmo. E a gente precisa, para cultivar essa fé, estarmos em sintonia com as coisas boas, com a espiritualidade maior. Como que a gente consegue essa sintonia? Com preces, né? Lendo livros bons, ouvindo histórias boas, né? Exemplos de pessoas que passaram por dificuldades e com muita fé conseguiram transpor essas dificuldades, essas montanhas. Então é importante, meus irmãos, que nós estejamos sempre estudando a doutrina espírita, que nós estejamos sempre perto de pessoas otimistas, né? E que nós possamos também desenvolver esse otimismo dentro do nosso coração. Porque, meus irmãos, as dificuldades virão. Não tem como a gente fugir disso, porque estamos no mundo de provas e expiações. A forma como nós passamos por essa dificuldade é que nos mostra, que nos apresenta o tipo de cristão que nós somos. Nós somos aquele cristão que diz que é cristão por dizer, ou que cultiva a fé em seu coração. A importância da gente cultivar a fé, da gente estar sempre pronto e aberto e acreditar com todas as forças. E quando eu digo acreditar, né, tem até uma passagem de Emmanuel, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que foi perguntado para ele, né, o que era fé, né? Então deixa eu procurar aqui na questão 354, né? Pode-se definir o que é ter fé? E ele respondeu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Olha só, ele não fala nem de razão, ele fala de sentimento. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, porque crer é acreditar, e ter fé é muito mais do que isso. É afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo,
relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Emmanuel. Ai, que lindo que é isso, né? Então, ter fé é colocar-se à disposição de Deus e aceitar todas as provas. Mas não aceitar com os braços cruzados, não. Aceitar fazendo algo para melhorar, né? Fazendo algo para nos levar à transformação, nos levar a buscar aquilo que é melhor, né? Aquilo que é melhor para nós. Então, Kardec diz que a fé precisa de uma base, né? Que é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Quem crê, meus amigos, pode descrer. É exatamente isso que Emmanuel nos diz. Mas quem tem fé sabe. Eu sei que existe vida após esta vida. Eu sei. Então eu acredito simplesmente. Eu não acredito só, porque eu sei que tem. É uma verdade absoluta para mim, entendeu? Mas por que eu sei? Porque eu compreendo. Eu compreendo que não há outra maneira de ser. Eu já entendi que Deus, nosso Pai misericordioso, não nos criaria para uma experiência de 60, 80 anos sem qualquer propósito. E também não há como explicar diferenças sociais, estruturais, diferença de raças. Por que tem crianças que nascem surdas, mudas? Qual que seria a explicação se a gente não entendesse, não compreendesse a reencarnação? Então, meus amigos, não há outra explicação. É sensato que exista outras vidas. E Kardec continua dizendo assim, que a fé cega não é mais deste século. Kardec diz que não acredita no que dizem, porque precisa passar pelo crivo da razão. Esse é justamente o dogma da fé cega, né? Que produz o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor algo exigindo que o homem não utilize aquilo que é mais precioso para ele, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Lá em O Céu e o Inferno, Kardec coloca que o espírita crê porque compreende. E compreende porque raciocina. Então, vou falar de novo, olha só. O espírita crê, confia, porque ele compreende. E compreende porque ele raciocina. A razão está acima de qualquer coisa. E é isso que Kardec nos diz lá na epígrafe, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Na medida em que acreditamos, nós mobilizamos esforço para compreender. E na medida que compreendemos, aumenta mais ainda a nossa convicção, a nossa fé. Então, meus irmãos, a importância da fé raciocinada, da fé que não é imposta, mas é compreendida. E o Espiritismo traz essa proposta de explicar o sentido da fé, né? Para que, inclusive nas situações em que não somos atendidos quando pedimos, né? Nós entendamos que há um propósito e que aquilo também é para o nosso bem, certo? É muito interessante falar de fé porque nós estudamos, né, na doutrina espírita sobre o magnetismo e que quando a gente coloca fé na natureza, né, nas energias da natureza, nós podemos inclusive curar. Não é isso que acontece no passe, por exemplo? E nesse capítulo, né, nesses itens do poder da fé, lá no final, Allan Kardec traz isso para nós. Ele diz assim, ó, o poder da fé tem explicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o ser humano atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Por essa razão, aquele que a uma grande potência fluídica normal agregar uma fé ardente e capaz,
pela vontade dirigida ao bem de operar esses singulares fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios, mas são simplesmente consequências de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus afirmou aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Então, meus irmãos, está à nossa disposição toda a natureza, todos os fluidos que também naquela época existia, a época de Jesus. Basta que nós coloquemos a nossa fé em ação para contribuir, para auxiliar, né? E isso a gente consegue com estudo. Olha só, por isso Jesus disse que o primeiro mandamento seria nos amarmos uns aos outros, né? E o segundo que ele nos coloca é instruir-vos, né? Vamos nos instruir, vamos conhecer, porque é a verdade que vai nos libertar. É a verdade que liberta a nossa consciência e a verdade sobre a fé, sobretudo, né? A fé raciocinada que pode fazer com que nós movimentemos os fluidos que estão ao nosso redor, inclusive para auxiliar os nossos irmãos. Olha quão bonito é isso. Nós podemos nos auxiliar e auxiliar os nossos irmãos quando a gente começa a compreender o quão importante nós somos para o nosso Criador, o quanto nós temos de potencial para auxiliar. É tão importante isso, né? É nós termos fé de que o que acontece ao nosso redor, o que acontece conosco, tem um propósito. Mas isso não significa que nós temos que sofrer calados, amuados, né? Sem nada fazer. Nós temos que, a nossa fé sem obras é uma fé morta. E nós temos que fazer essa fé viva, vivificar a nossa fé. Como? Praticando a caridade. Esse é o caminho. Fazendo o bem para o próximo, né? Levantando e indo ao encontro daqueles que precisam de nós, né? E aí isso já dá uma outra palestra. Qual seria a caridade que nós podemos fazer? Será que é só a caridade da doação material? Será que a caridade moral tão necessária, né, neste momento em que nós estamos passando no nosso planeta? É essa caridade que pode movimentar a nossa fé, fazendo com que ela engrandeça, fazendo com que ela dê frutos, fazendo com que estejamos no caminho que Jesus espera de nós. Então, meus irmãos, eu espero que o pouquinho que a gente conversou hoje, que foi uma página do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que pelo menos algo que eu tenha falado possa tocar o seu coração e fazer com que, de uma certa forma, a sua fé resplandeça, que a sua fé aumente, porque, meus irmãos, tenha consigo a certeza infinita de que nós não estamos sozinhos, de que Deus nos coloca neste mundo de provas e expiações, mas nos dá também as ferramentas necessárias para que nós possamos passar por todas as dificuldades, por todos os desafios. Eu digo isso assim, uma mãe que passa por algumas dificuldades complicadas, mas que tem assim dentro do coração a fé de que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e que Deus nos dá o fardo, mas também nos dá a força. Então, meus amigos, seja o que for que seja o desafio, né, dos seus corações, que essa mensagem possa chegar e que a sua fé seja uma fé viva, seja uma fé resplandecente, uma fé que não vacile. E é assim que eu termino a nossa conversa de hoje. Eu espero que da próxima vez eu esteja presencial junto com vocês, né? Que tudo isso passe, que é assim que a gente espera. Essa semana
fez aniversário de desencarne da vovó Tutu, né? Eu acho que algumas pessoas aí conhecem, pelos trabalhadores da Seara, né? Que são filhos dela. E eu fiquei me lembrando muito da vovó Tutu, porque ela era o exemplo de fé mais próximo que eu tinha aqui na Terra, né? Que eu tenho. E ela dizia isso diante das dificuldades, né? Diante das nossas conversas. Às vezes eu chorava muito no colo dela e ela me dizia: paciência, minha santa, paciência, porque tudo passa. E aquela voz e aquelas palavras faziam a minha fé se encorajar, faziam com que a minha fé resplandecesse. E é isso, eu termino aqui a nossa conversa dizendo que tudo passa e que nós precisamos ter fé e paciência, porque Deus sabe de todas as coisas. Tenhamos fé nisso. Então, vamos lembrar que lá nesse horário, na casa espírita, há pessoas, né, os nossos irmãos médiuns estão reunidos, fazendo a vibração para todas as pessoas que precisam e para todos que estão assistindo esse vídeo, né? E para todos que nos acompanharam, suas famílias e todos aqueles que estão inscritos no caderno de vibração. Então vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos corações, buscando sentir a presença amiga da espiritualidade maior, próximo de nós. Neste momento, sentimos o nosso querido Jesus, o nosso irmão maior, com suas mãos estendidas, e de suas mãos energias vivificantes, de paz, de regeneração, de amor, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos encoraja, vivificando a nossa fé, fortalecendo-nos, nos intuindo, para que possamos continuar trilhando o nosso caminho na escalada evolutiva. Amigo Jesus, queremos agradecer a oportunidade bendita do estudo do Teu Evangelho e te pedir, Senhor, que proteja-nos, que nos abençoe e que toda essa energia, Senhor, possa chegar àqueles queridos e amados que o nosso pensamento alcança, encarnados ou desencarnados. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Um grande abraço, muito obrigada pela paciência e até a próxima oportunidade.